Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, meu nome é Stefano e eu moro nos Estados Unidos há 4 anos e faço um vídeo sobre a minha vida por aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Não esqueça também de ativar o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. No vídeo de hoje, um quadro novo que eu vou chamar de lavando a roupa suja. Enquanto eu faço a minha laundry aqui, eu lavo a minha roupa suja, vou bater um papo com vocês sobre questões um pouco mais polêmicas, como política influenciando na imigração e coisas que estão acontecendo nesse mundão velho de Deus, né? Não esqueça também de me seguir lá nas outras mídias sociais, no Instagram e também no Facebook, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, então hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre essas questões que estão acontecendo aqui acerca da imigração, né? Vocês devem estar acompanhando no noticiário aí no Brasil a política do presidente Trump com relação aos vistos de estudante, que, de acordo com a determinação que ele baixou esses dias lá na Casa Branca, os estudantes que não estiverem fazendo aula a partir do outono, que não tiverem aula presencial nas escolas, eles vão ter que deixar o país sob a pena de serem inclusive deportados, né? Bom, aí isso dá muita margem de conversação para aquelas pessoas que são em favor ou contra o governo. Antes de eu entrar exatamente no mérito, se eu sou em favor ou se eu sou contra do governo, eu quero deixar a minha opinião clara sobre um assunto, tá bom? E ela é a seguinte, super simples. Eu acho que falta muita inteligência política para a maioria esmagadora das pessoas hoje. O que eu quero dizer com isso? A política, embora ela tenha que, de alguma forma, ser uma ideia, né, um ideal, alguma coisa que as pessoas elas queiram defender em busca de um bem-estar maior, social, para a comunidade onde ela vive, eu acho que as pessoas elas esqueceram que todo mundo tem direito a ter uma opinião e hoje o que conta muito é a opinião de um indivíduo em cima da opinião dos demais. Então, e a política virou como uma torcida. Por exemplo, se você torce para um time de futebol, eu aposto que você dificilmente vai conseguir explicar para alguém por que é que você torce para aquele time, por que é que você escolheu aquele time. Muito provavelmente foi porque o seu pai ou alguém que teve uma influência muito grande na sua vida em determinado momento, na sua infância provavelmente, você simplesmente copiou aquilo e assumiu aquilo, mas não há uma razão racional por trás disso. A política ela deveria ter a maior parte dela deveria ter um racional, né? E hoje eu acho que isso não tem muito. Então assim, mas o que eu quero dizer no final das contas é que as pessoas não estão vendo que esse ano é um ano de eleição aqui nos Estados Unidos, né? E que nós não temos somente dois partidos, quanto a maioria das pessoas pensa, mas os dois partidos, os republicanos e os democratas, são sem dúvida os mais fortes na corrida presidencial. A terceira candidata aí, cujo nome eu sequer me lembro, ela não tem expressão, né? Ela não está realmente, ela não está nem aparecendo na televisão nem nada. Mas tem uma terceira candidata de um partido que nós chamamos aqui de libertário, né, libertarian, que ela não se identifica nem com o lado conservador e nem com o lado liberal no espectro político. Mas o que está acontecendo é isso. Por causa das eleições, então a economia está fechada por causa da pandemia, e aí o grande trunfo do governo do Donald Trump é o lado econômico, né? O país nunca teve, esse barulhinho que vocês devem estar ouvindo aí é a minha máquina de lavar, porque eu estou realmente lavando roupas. Agora estou lavando as minhas roupas e eu estou dobrando os panos que eu uso para trabalhar.
Então, assim, como esse ano tem eleição e a economia era o grande trunfo do presidente Donald Trump, o que acontece é que a pandemia surgiu como uma forma de segurar a economia, né? Tá tudo fechado, tudo parado, o desemprego bateu no teto, o desemprego nunca foi tão baixo na história do país, né? Nos últimos 30 anos, alguma coisa nesse sentido. Então, a forma que os democratas têm de atingir o governo no seu maior trunfo é exatamente manter a economia fechada. Aqui nós temos exatamente a mesma coisa que vocês têm aí no Brasil, independente do lado que você defende, né? De governadores e médicos colocando mais, inflando os números da doença em si, porque eles recebem mais fundos do governo quando uma pessoa morre supostamente de Covid-19. Então, tem tudo isso, né? Toda essa teoria da conspiração também acontece aqui. Eu imagino que não seja totalmente mentira, que não seja totalmente verdade, mas também não é totalmente mentira. Então tem alguma coisa assim. E agora já eu moro no Havaí, vocês sabem. E deixa eu parar isso aqui um pouquinho, porque senão não vai dar para continuar conversando. Eu moro no Havaí, como vocês sabem. O estado ia reabrir as portas aqui para os visitantes agora no dia 1º de agosto. Não vai mais, porque os números estão aumentando. Coincidentemente falando, os números estão aumentando, né? E então vai acabar a ajuda do governo aqui. Hoje nós recebemos a ajuda do governo como um seguro-desemprego. São $600 por semana do governo federal e 300 e alguma coisa do governo estadual. O do governo federal acaba no fim do mês. E isso aqui vai virar um caos, né? Muita gente vai passar fome. Ontem mesmo nós estávamos dirigindo por aí e nós passamos uma fila gigantesca de veículos passando ali num lugar para poder pegar a cesta básica, e eles estão recebendo esses $900 por semana, e imagina a hora que isso acabar. E o Havaí é o estado mais caro dos Estados Unidos para se viver, então vocês imaginam, né? O aluguel, as contas, elas vêm do mesmo jeito, né? Então, assim, agora, por que eu falo que falta a inteligência política das pessoas em identificar essas jogadas políticas que acontecem por aí? Porque, por exemplo, vocês sabem que, além de toda essa história da pandemia que está acontecendo as manifestações, né? O que nós chamamos aqui do quebra-quebra, os rioting, onde supostamente a comunidade negra está lutando por equalidade social e racial, mas já em televisão, em cadeia nacional, a líder do movimento, que vocês sabem, o Black Lives Matter, já veio ao público e disse que o objetivo final dela é derrubar o presidente Donald Trump. Muito bem. Eles estão derrubando as estátuas que tem no país, eles estão derrubando todos os monumentos históricos do país, eles estão derrubando, por exemplo, derrubaram uma estátua do presidente Lincoln, e o presidente Lincoln, para vocês terem uma ideia, foi o presidente que foi assassinado por uma pessoa do Partido Democrata na época, porque ele estava lutando contra a escravidão, né, a escravatura, e ele aboliu a escravatura. Ele foi diferente do Brasil. A princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea em virtude de uma pressão política, e não porque ela tinha no seu coração um anseio para que aquilo terminasse, mas ela simplesmente foi, assim como foi o movimento da independência, foi tudo politicagem, né? Não foi nada de bravura, não foi politicagem, para não perder o país, o território. O rei de Portugal mandou seu filho se tornar independente, porque pelo menos ele asseguraria o negócio, mas enfim, não quero entrar nesse mérito hoje. Mas não há nada de glamuroso nessa história. Aqui o presidente Lincoln, ele de fato, ele lutou contra a escravatura, e ele foi morto por uma pessoa do Partido Democrata que eles eram pró-escravidão, né? E hoje você vê o Partido Democrata supostamente lutando ao lado dos negros por causa dessa tal supremacia branca, que existe sim, mas são poucas pessoas que são assim. Você tem, como eu já disse nos meus outros vídeos, idiotas você tem em todos os lugares do planeta, certo? Então,
e derrubaram estátuas de outras pessoas que não tinham sequer nada a ver com a história da abolição da escravatura. Então, enfim, e quebrando coisas de pessoas comuns, né, quebrando, saqueando lojas e enfim, toda a simpatia que eu tinha pelo movimento no início, quando aconteceu a morte do cidadão lá que teve o seu pescoço pisado por um calhorda de um policial, toda a simpatia que eu tinha pela questão fundamental em si se foi na medida que eles começaram a mostrar que eles são simplesmente um instrumento de manobra na mão de um partido político e que a ideologia deles tem, na verdade, uma agenda maior que está por trás disso. Então não é exatamente a equalidade social, né, a equidade social, e sim alguma coisa política para tomar o poder. Então eu não sou necessariamente em favor do presidente Donald Trump, porque eu acho que ele fala muita asneira, mas mesmo essa história dos imigrantes, né, para vocês precisam entender que aqui nos Estados Unidos a imigração hoje, o fundamento básico das leis de imigração é feita sobre os laços familiares. Então a proposta do governo com relação à imigração é fechar essas brechas. Eu vejo pessoas no YouTube defendendo, por exemplo, que agora ele segurou a questão dos profissionais, né? O que está acontecendo aqui, em suma, em resumo, na ópera é vistos para profissionais, pessoas com alta capacidade profissional, técnica profissional para vir para cá, que são os vistos de trabalho, onde uma empresa americana ela precisa de um profissional e ela busca esse profissional no mercado local e ela não encontra, ela abre isso para pessoas que estão fora do país e essas pessoas vêm para cá com visto de trabalho, então elas podem viver, isso não é um visto de imigrante, tá bom? Mas elas podem vir, viver e trabalhar aqui enquanto elas estiverem trabalhando naquela empresa, elas têm um vínculo empregatício, elas têm uma vida normal aqui e podem se tornar residentes, né, através do Green Card, se for da intenção da empresa que eles trabalham. E empresas multinacionais que têm, por exemplo, diretores, né, que querem vir para cá para passar um tempo, ou são movidos da unidade em outros países para a unidade americana, todos esses vistos estão parados até o fim do ano, até o dia 31 de dezembro, com a possibilidade de prorrogação. E o intuito por trás disso é proteger a mão de obra americana, né? Então, muita gente fala que isso vai reter o desenvolvimento econômico, vai segurar o desenvolvimento econômico, mas a intenção do governo por trás disso é justamente assegurar que essas vagas elas serão destinadas para americanos ou para pessoas que estão nos Estados Unidos de maneira legal. E então, com relação aos estudantes, olha que interessante, com relação aos estudantes agora, que se eles não tiverem aula presencial, eles têm que ir para o seu país, porque não há necessidade deles permanecerem no solo americano. O que me parece lógico, mas o que está por trás dessa medida não é exatamente o fato do presidente não gostar de estrangeiros, não é nada disso, não é nada disso. O que está por trás dessa medida é, hoje, a comunidade de estudantes estrangeiros ela é muito grande e ela tem um impacto muito grande no orçamento, né, na receita das universidades e das escolas de inglês que estão espalhadas pelo país. Se a economia não reabrir, prejudica o governo. Então o governo ele tomou essa medida de maneira a provocar que o lobby das instituições de ensino forcem a abertura da economia de alguma maneira, ou que as escolas voltem a abrir, percebe? Para que a economia volte a rodar, né? Então isso é uma medida, é um tabuleiro de xadrez, a política é um tabuleiro de xadrez, onde você ataca aqui, você deixa ser atacado ali para você, percebe? Então é isso que está acontecendo, não é necessariamente a questão xenofóbica, né, que é o ódio contra estrangeiros, não é nada disso. Embora eu não estou dizendo que o governo ele não tenha isso, ou que ele tenha isso, só estou dizendo que a medida que está sendo tomada hoje não tem nada a ver com isso, tá bom? Então, para vocês terem isso bem claro. Então, assim, mas se as escolas reabrirem, isso não vai acontecer. Se os alunos, se a escola não reabrir e os alunos eles procurarem uma outra instituição que abra,
Ah, mas vai ficar doente. Bom, é a escolha de cada um, não é verdade? É a escolha de cada um. Eu, por exemplo, particularmente, eu não posso falar por ninguém, eu não tenho medo dessa doença, entendeu? Eu não tenho medo dessa doença. O medo que eu tenho é me contaminar e eventualmente espalhar isso para uma pessoa mais idosa, mas nós somos, a nossa família aqui é praticamente solitária, então eu não ofereço esse risco para outras pessoas, né? E, e nós também vemos bastante velhinhos andando pela rua e eventualmente até sem máscara. Eu não posso ser responsável por essas pessoas, entendeu? Eu não estou minimizando a vida deles, mas o que eu posso fazer é a minha. Então eu estou dizendo isso. Eu não tenho preocupação com o vírus, entendeu? Eu não tenho. Eu conheço pessoas que foram contaminadas e elas estão vivas, elas estão bem. E elas disseram que um deles passou mal bastante, o outro não sentiu quase nada, enfim. Então, eu não tenho maiores preocupações se eu ficar doente com esse negócio aí. Eu acho que eu vou tirar de letra e como a grande maioria esmagadora das pessoas, né? Então, é isso que está acontecendo, pessoal. Então, a proposta do governo, em geral, é para criar um sistema. Essa é a ideia fundamental do governo, é criar um sistema como é o sistema canadense, que é o sistema de pontuação, né, onde você mostra que você tem alguma coisa a agregar à sociedade americana e você pode então adquirir a sua documentação. É isso que eles querem mudar dessa forma que eu disse, de baseado na família, para a questão do mérito, né? E, e o Congresso não ajuda em nada, tá bom? O Congresso, hoje a maioria do Congresso é democrata e eles não ajudam em nada. Eles fazem o tipo da oposição burra, né? Que é aquela oposição que você se opõe simplesmente por se opor. Eles também não oferecem nenhuma alternativa, então não há diálogo, tá bom? A polarização que vocês vivem aí no Brasil, nós vivemos aqui também do mesmo jeito, essa idiotice da polarização. Então é nessa que nós estamos, né? Mas assim, de novo, não há caça às bruxas, né? As pessoas elas não estão sendo deportadas de bacia, como alguns youtubers eles dizem. Quem está sendo deportado é quem é pego invadindo a fronteira do México lá e é pego pela polícia fronteiriça ali naquela região. E então é por isso que eu digo para vocês, não, se vocês têm um sonho de vir para cá de maneira legal, busquem informações. Você precisa saber como buscar, onde buscar informação. Existem bastante fontes confiáveis de informação disponíveis, inclusive no YouTube. Uma delas que eu cito porque eu achei muito interessante, muito didática, muito fácil, é do meu amigo Oliver. Vou deixar a descrição aqui, o canal do Oliver, para vocês darem uma pesquisada. Ele tem um guia para você se tornar estudante, para você vir para os Estados Unidos. Então, se você tem interesse, busque essas informações, assista os vídeos dele, compre o guia dele. Eu encorajo você a montar o seu plano para você vir para cá de maneira legal. Tá bom? Busque informações de como você vir para cá de maneira legal. Não pense em vir para cá para ficar de maneira ilegal, porque não é bacana e você fica exposto à mão pesada do Estado. E acontece, né? Como eu disse, não há uma caça às bruxas, mas acontece, mas pode acontecer e você não vai ter paz. Então, né, faça isso hoje mesmo, insisto. Hoje mesmo, por exemplo, os brasileiros, os imigrantes que estão aqui de maneira ilegal, eles não estão recebendo ajuda do governo, eles não têm acesso ao cheque de estímulo, me parece que vai ter mais um, eles não têm acesso a programas de incentivo como o seguro-desemprego, né? Mesmo profissionais autônomos, que é, por exemplo, o meu caso, nós temos acesso ao seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos, e é um dinheiro que ajuda bastante, não paga as contas, mas nós não temos problema com falta de alimentação, por exemplo, graças ao bom Deus. Então, assim, se você está ilegal, você não tem nada disso. Entendeu? Não tem nada disso, infelizmente não tem nada disso. E nós vemos hoje, nós sabemos que na comunidade tem muita gente passando muito aperto, passando fome, passando necessidade básica, porque não tem condições de receber uma ajuda do governo e mandou todo o dinheiro para o Brasil, para ajudar os familiares ou para os investimentos que eles têm fora do país. E hoje estão realmente passando um perrengue desgramado. Então por isso também que eu não incentivo você a vir de maneira ilegal, tá bom? Então, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou parando por aqui. Espero que você tenha gostado.
compartilhe nas suas redes sociais. Eu acho que essa mensagem, ela é muito importante para que nós mantenhamos a nossa inteligência política no lugar e deixemos de lado as nossas paixões. Esse é um assunto que tem que ser tratado de maneira bem fria e calculada. Nós precisamos entender qual é a intenção dos jogadores, e os jogadores não somos nós somos apenas as peças nesse tabuleiro. Então nós precisamos entender o que os jogadores estão tentando fazer para que nós não sejamos manobrados. E isso serve para vocês aí no Brasil também. Tá bom? Eu vejo o pessoal se degladiando na mídia social, nas redes sociais aí, sobre torcer para um time, torcer para outro time. Lembre-se de que o político, o interesse maior dele não é você, tá bom? Não é, de nenhum deles. Por mais honesto que eles possam parecer, eu não estou dizendo que são desonestos, que tem alguém desonesto aí, não estou dizendo isso, mas por mais honesto que eles possam parecer para você, os interesses deles muito provavelmente não confluem com, não são os mesmos que o seu. Tá bom? Então para com essa babaquice de ficar babando o ovo para político, porque a gente tem que botar eles para trabalhar. Isso não tem nada a ver com torcer para o país dar certo, não. Tá bom? Eu, por exemplo, não critico o governo atual, mas eu tenho nojo desses baba-ovos que tem por aí nas redes sociais que ficam lá idolatrando o político, entendeu? Eu achava que isso acontecia muito com o pessoal dos lulistas, etc e tal, né? Mas eu vi que não acontece, não. Tem muito marmanjo barbado aí babando ovo para político que, enfim, a gente tem que botar eles para trabalhar. O que eles estão fazendo lá, se eles estão fazendo bem, eles não estão fazendo mais nada além da obrigação deles. Tá bom? Então, para eu não entrar muito... Eu espero que vocês tenham gostado desse quadro. Como eu falei, lavando a roupa suja. Deixa eu voltar a ligar a minha máquina aqui, para ela terminar o trabalho dela, e eu vou ficando por aqui. E assim que tiver mais um assunto polêmico, eu volto aqui lavando a roupa suja com vocês, tá bom? Forte abraço, até a próxima, aloha!